Bom dia, vamos dar início à nossa 83ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Julgamentos, hoje com a participação por videoconferência do conselheiro Nilson Azevedo, a conselheira Regina Villanova, também o conselheiro Fernando Vaz, aqui na sala de sessões o conselheiro Emílio, doutor Galhardo, procurador do Estado, eu, conselheira Joseina, presidência, e o Márcio Pinheiro, secretariando a nossa sessão. Nossa pauta de hoje foi encaminhada aos senhores. Inicialmente, iríamos fazer a discussão no recurso voluntário 20.409. Houve indicação do comparecimento da advogada por videoconferência. Ela até chegou a ingressar, mas teve algum problema que caiu a conexão, talvez. Então, nós vamos alterar a ordem de pauta para aguardar novamente a entrada da advogada. Vamos dar início, então, pela análise do recurso voluntário 19407, a empresa CIL, Comércio de Informática Limitada, processo de relatoria do conselheiro Emílio, comparecer nos autos do procurador José Galhardo. Eu peço ao conselheiro Emílio a leitura do relatório. Bom dia, presidente, procurador, conselheiros, como ele já anunciou ao presidente, é o recurso 19407, CIL Comércio Informática Limitada. Relatório. Verso do expediente sobre o recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância e declarou devido o crédito tributário exigido no auto de infração de folhas 01 e 2, lavrado em 29 de 10 de 2020, no valor de R$ 119.677,30, em virtude da infração tributária a seguir. Ocorrência. O sujeito passivo deixou de recolher o semestre correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativa à operação com mercadoria destinada ao consumidor final. Os períodos de 4 de 2016 a 6 de 2017, 8 de 2017 a 12 de 2017, 2 e 3 de 2018, 5 de 2018 a 9 de 2019, 11 de 2019 a 6 de 2020. O sujeito passivo, localizado no estado de Pernambuco, deixou de reter e recolher em parte o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, relativas às operações interestaduais que destinam bens para consumidor final não contribuinte do imposto, localizado nesse estado, correspondente ao montante de R$ 73.084,91, descumprida a obrigação principal tributária de pagamento e a obrigação acessória de destaque do imposto semestre devido, conforme demonstrativo anexo, será acrescido de juros e a infringência foi capturada no artigos 22, 35, 36, 62, 108, inciso 2. Aqui, no caso, é do regulamento, do RICT, 62 da Lei 5.530. E o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 e 8 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1, inciso 2, do convênio 93, não, esse aí é também da Lei 5.530. Não está aí. Combinado com o convênio 93, 2015, cláusulas 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª. Combinado com os artigos 1º, 6º, 7º e 8º da Lei 8.315, 2015. Combinado com o artigo 643, parágrafo 4º da Lei 4.676, 2001, que é o RICT. Penalidade, artigo 78, inciso 1, a linha E, da Lei 5.530, que é 40% sobre o imposto. O expediente tramitou em primeira instância com razões de defesa apresentadas em 16 de 12 de 2020, folhas 10 a 24, que pede seja decretada improcedência e anulação do auto de infração, assim retratado no julgamento singular. O convênio semestre 93 de 2015, observado, viola as estipulações do artigo 146 da Constituição Federal. A exigência do default, que se trata a emenda constitucional 87 de 2015, sem a sua prévia regulamentação por lei complementar, também contraria o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, 12, linhas A, D e I, da Constituição Federal de 88. A ausência da lei complementar, regulamentando as normas gerais para a exigência de default, causa conflitos de competências entre as unidades federativas. O julgamento de primeira instância, folhas 102 e 104, certificado em 23 de 11 de 2021, folha 106, manteve a exigência imposta. Rejeita a razão de defesa quanto ao convênio 93 de 2015 e a respectiva lei complementar 87 de 2015, que viola o preceito constitucional, mais precisamente o artigo 146 da Constituição Federal. A exigência do default que se trata da emenda da Constituição 87 de 2015
se a sua prévia regulamentação por lei complementar também contraria o artigo 155, para o segundo 12, as linhas A, D e I da Constituição Federal de 88, que a ausência de lei complementar, regulamentando as normas gerais, para a exigência do default, causa conflito de competência da unidade federativa, pelo fato de que a arguição de afronta à legislação estadual a qualquer princípio constitucional não é matéria a ser discutida no âmbito administrativo, nos termos do que dispõe o inciso 3º do artigo 26 da Lei 6.182, 90. Posicionamento este já ratificado pelo Egrégio Tribunal Administrativo e Recurso Fazendário, TAF, em acordo número 30/3020, da segunda Câmara Permanente de Julgamento, transcrito naquela decisão. Essa foi a posição da primeira instância, né? Afastando aí, mantendo a decisão, a exigência do crédito tributário. Não poderia analisar conforme o artigo 26, inciso 3º. Em grau de recurso voluntário, folhas 108 e 125, é o processo 17/2021, 73, 40, 334, 4 e 13/12/2021, o sujeito passivo reitera os argumentos apresentados anteriormente, acrescentando que impetrou uma data de segurança sob o número 08 14 084 44 2021 8 14 031, através de concessão de medida liminar para deixar de imediato de recolher de FAO e o FSCP ao Estado do Pará, além do direito de restituir de valor recolhido indevidamente a esse título nos últimos 5 anos. O ilustre procurador do Estado, Dr. José Calhado Martins Carvalho, folha 229, 230, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, para manter integralmente a exigência do crédito. É o relatório. Obrigada, conselheiro Emílio. Peço a manifestação do conselheiro, o procurador do Estado, doutor José Galhardo. Presidente, mantenha os termos do parecer, conhecimento e prossigamos, doutor. Só aqui fazer o registro que deve ter havido algum problema de conexão com o conselheiro Nilson, que ele também estava presente à sessão no momento da abertura e no momento não estava. Mas nós vamos dar prosseguimento à pauta, registrando o quórum suficiente para dar prosseguimento ao julgamento, inclusive com a presença do conselheiro Fernando Vaz, que, se for o caso, poderá substituir o conselheiro Nilson no curso da sessão. Então, o conselheiro relator, o conselheiro Emílio, trouxe as questões do relatório, né? Foi disponibilizado previamente aos conselheiros. Peço ao conselheiro Emílio que traga algumas considerações sobre a análise que fez dos autos. Presidente, é aquele caso do DIFAL, comprado do remetente, que está localizado em outra unidade da federação, né? Aqui, no caso dessa empresa, Sil Comércio de Informática Limitada, ela está no estado de Pernambuco. Então, ela deixou de reter o imposto para o consumidor final no estado do Pará. E aí, a discussão principal que o contribuinte traz na primeira instância e agora na segunda instância é de que há uma ausência de lei complementar. Né? Questiona sobre esse aspecto, cita aí o tema 1093, né? Foi discutido e ainda, vamos dizer assim, já foi definido no próprio Supremo Tribunal Federal, e porque o Estado estava cobrando, só que o período da autuação ela é de 2016 a 2020, a cobrança do default. E foi lavrado em 2020 o auto de infração. A questão aqui é que esse período não é período de 2022 para frente, que é aquela discussão se é nonagesimal, cobrança, ou se é anualidade. Então, por outro lado, também, os estados, quando o STF decidiu nesse tema, ele não afastou a questão da cobrança em relação às leis ordinárias, né, editadas pelos estados. Pelo contrário, não afastou, deixou, né, e disse que poderia ser cobrado. Já havia a cobrança do default anteriormente. Inclusive que a novidade era para não contribuinte, né, porque para contribuinte a própria Constituição, né, já
A contribuinte e não contribuinte, a própria Constituição já estabelecia isso, né, o artigo 155. Então, não houve a alteração, era, respectivamente, 2022 para frente. E também aquelas empresas que possuíam, essa era uma ressalva, né, que foi dada em relação a quem tinha decisões judiciais anteriores. Né? Esta empresa, ela realmente, ela informa o recurso tributário e tem um mandado de segurança. Este mandado de segurança, ele entrou em 2021, ou seja, depois do auto de infração, né? Mas, mesmo assim, foi concedido para o contribuinte a liminar. No entanto, houve também um aspecto, que o Estado não poderia cobrar até a decisão final. Só que a decisão final deste mandado de segurança, né, é de número... Eu citei aqui 08, né, 14, 034, 44, 2028, 14031, ele foi decidido transitou em julgado em 2024, ou seja, ano passado, e foi dado ganho de causa ao próprio Estado. E o Estado, em síntese, essa questão do conflito de competência, do artigo 24 da Constituição Federal, o Estado poderia cobrar, na ausência de uma lei complementar, que foi do tema 1093, o Estado perfeitamente poderia cobrar o diferencial de alíquota. Então, essa foi a decisão, né, nesse mandado de segurança em relação a este contribuinte, em 2024. Eu até imprimi aqui, eu só estou, para esclarecer, né? Então, quer dizer, em 2024, foi decidido em favor do Estado, exatamente com essa questão de que o Estado poderia legislar, no sentido da Lei Estadual 8.315, de 2015. Então, é isso que eu queria trazer em linhas gerais em relação a essa autuação. Eu fiquei só com uma dúvida, a data do mandado de segurança. Então, em que data o sujeito passivo impetrou o mandado de segurança? Ele impetrou em 13 de março de 2020. Bem, nós estamos diante de a matéria, né, em discussão, é o diferencial de alíquota, referente a operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Já fizemos discussões em outros processos a respeito da competência do Estado para legislar na ausência de normas gerais no âmbito federal. E isso aconteceu pela Lei 8.315 de 2015, as decisões do STF, após a promulgação da Emenda Constitucional 87 de 2015, consideraram válidas as legislações dos estados e também do Distrito Federal, que, no exercício dessa competência, trataram da inovação trazida na Constituição, que foi justamente a cobrança diferencial de alíquota nessas operações para consumidores finais não contribuintes do ICMS. E a decisão do STF, acredito que na DI 6469, se o doutor Galhardo me corrija se estiver equivocado, ela manteve a legislação estadual e ressalvou apenas aquelas situações das empresas que tivessem processos judiciais em curso. Mas essa decisão ela é de fevereiro de 2021, e o mandado de segurança impetrado pelo sujeito passivo foi em março de 2021. Foi. Só para retificar, foi dia 1º de março que ele deu entrada, e dia 15 de março foi a decisão, a concessão dele. 15 de março, a liminar. A liminar, 15 de março. Certo. Então, ainda assim, ao impetrar o mandado de segurança, o sujeito passivo já não estava mais respaldado pela decisão do STF, que protegia aqueles contribuintes que tivessem ingressado judicialmente. Então, ele está fora do alcance dessa decisão do STF. E, no mérito, em relação ao mandado de segurança, a solicitação do sujeito passivo foi denegada, então, aquela indicação
também em liminar, ela não prevalece. Daí porque eu também entendo pela pertinência da cobrança em relação ao diferencial de alíquota ao contribuinte remetente em operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Acredito que o conselheiro Emílio trouxe as questões trazidas no recurso voluntário, refutando os argumentos de defesa, e acredito que foram mais específicos no recurso voluntário do que na própria impugnação trazida. Mas acredito que o conselheiro Emílio trouxe todos os argumentos para serem discutidos aqui na sessão. Neste julgamento participam, além do conselheiro Emílio, o conselheiro Nilson e a conselheira Regina. Pergunto à conselheira Regina se tem alguma consideração a trazer sobre o processo que está em discussão, que é o recurso voluntário 19.407. Não, presidente, com o relatório do conselheiro e as informações que você acrescentou, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o processo. Conselheiro Nilson? O conselheiro Nilson retornou à sessão, não consigo visualizar no vídeo. O conselheiro Nilson está ouvindo? Conselheiro Fernando Vaz, me escuta? Sim, presidente. Não sei se o conselheiro Nilson está com alguma dificuldade aí. Ele Vou já caiu, né? acioná-lo, aí vim para cá. Qualquer dificuldade aí, a gente vai esperar um minutinho, tá, conselheiro Fernando Vaz? Se tiver problema em relação ao conselheiro Nilson, aí o senhor assume, por favor. Tá bem? Ok. Vou já acionar aqui, vai ver. Vem para minha sala, que tu estás com teu sistema bloqueado, a presidente está te aguardando para votar, senão eu voto. Falei com ele, está subindo. Não tinha lei. Tá bem, conselheiro Fernando. Então, a gente vai ficar no aguardo para o conselheiro Nilson. O conselheiro Nilson teve acesso ao relatório, não é, previamente, como eu indiquei. Na manifestação agora do conselheiro Emílio, acredito que na parte inicial o conselheiro Nilson não estava na sessão, porque ele teve um problema aí de conexão, e eu só preciso desse esclarecimento, se ele compreendeu o processo, tem alguma consideração, alguma dúvida em relação a este julgamento. Cadê o bicho aí? Tá, não lembro. Vou tacar a ficha já, tá? Deu um argumento legal também para a gente dizer que o termo de referência vai ter que ser ajustado, por causa que esse decreto
Conselheiro Nilson, está escutando? Agora estou, porque eu não estava escutando você, não. Vem aqui para a sala do Fernando. Então, eu fiz o registro, né? O conselheiro Emílio fez a leitura do relatório, trouxe suas considerações em relação à matéria que está em discussão. Foi não. E aqui, tanto com o conselheiro Emílio, eu e a conselheira Regina, já entendemos que o processo está em condições de julgamento. O senhor Perfeito. conseguiu ouvir a análise do conselheiro relator a respeito do recurso? Um pouco, me parece que é de FAO, né? Eu só preciso da data. Aqui, Sim, pode falar, presidente. o auto de infração foi lavrado em 2020, para fatos geradores de 2016 a 2020, contra o estabelecimento remetente. Ele traz uma discussão judicial, mas a gente já fez aqui a indicação de que... Essa discussão judicial, eu entendi mais ou menos, era um certo, já na um parte mandado de final. segurança, Isso, que exatamente. foi posterior, é isso? Isso, a decisão do STF, que Perfeito. resguardou aqueles contribuintes que tivessem ingressado judicialmente. Perfeito. Então, o senhor Então, compreendeu, né, o processo. Tem compreendi, alguma sim. consideração adicional? Não, presidente. Podemos, então, dar prosseguimento, não havendo mais dúvida em relação ao processo, eu vou pedir ao conselheiro Emílio o voto relativo ao recurso voluntário 19.407. Vai ter o caso. Tá bem. As informações sobre isso, estou vendo aqui, ele tem que imprimir outro. Mas ele não tem problema. Vou aceitar aqui. Bom, parecer. Fui do expediente de recurso voluntário interposto contra a decisão singular que manteve vigência fiscal interposto na auto-fração de destaque pela coincidência. Aí já foi lido, né, presidente? Eu acho que precisaria ler de novo a ocorrência. Não há necessidade, Tá conselheiro. Você pode Então, destacar os pontos Sim. principais que entender, né, mais relevantes do recurso, do seu voto. Perfeito. O de FAO, o diferencial de alíquota, é uma forma de recolhimento utilizada em operações de venda interestaduais para consultores, contribuinte ou não do ICMS, que adquire produto de outros estados para uso, consumo ou ativo mobilizado. Assim, nos termos da Lei 8.315 de 2015. Aí, o artigo 2º, ele trata dessa questão que eu acabei de colocar. Convém destacar que, a partir da emenda constitucional 87 de 2015, nas operações de prestações que destinam bem de serviço à consumo final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro Estado, deve ser adotada a alíquota interestadual, que caberá ao Estado de localização destinatário, no presente caso o Pará, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. De acordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º, linha B, a responsabilidade pelo pagamento do diferencial de alíquota é do remetente, quando o consumidor final não for contribuinte do imposto. A matéria foi disciplinada pelo convênio CMS 93 de 2015 pela Lei Estadual 8.315 de 2015, estabelecendo normas de observância obrigatória pelos contribuintes, inclusive situados em outras unidades da Federação, consoante dispõe a cláusula 6ª do citado convênio. Ora, este convênio foi em relação já complementar, mas isso aí era em vigor à época do fato gerador, 2016 a 2020. Sobre a base de cálculo, questão sobre a base de cálculo, está dentro desse contexto aí que ele alega de que havia conflito de competência, ausência de lei complementar. Então, o artigo 6º e 7º da Lei 8.315 já traz isso sobre a base de cálculo. É que está lendo. Oi, conselheiro Nilson. Então, o que ele fala? Preliminarmente, ele alega ausência de lei complementar, necessária regulamentação dos aspectos gerais da cobrança de FAO,
tais como a definição do contribuinte, da base de cálculo, local da operação de qual na lei complementar à lei Candir. E também sobre a questão da decisão judicial, do mandado de segurança. Né? Ele cita que tem um mandado de segurança, só que ele entrou em março de 2022, melhor, desculpe, 2021, e a concessão ocorreu 15 dias depois da entrada, em março de 2021. Só que a decisão do tema 1093, né, ela é de fevereiro de 2021. Além do mais, além disso, a ressalva que ocorreu sobre essa questão do mandado de segurança foi referente a 2022. Então, o fato gerador é de 2016 a 2020. Então, não abrange esse período. Então, continuando. Em relação à matéria, a gente diz também, a emenda à Constituição, existe a emenda 87 de 2015, que mudou a dinâmica da cobrança do ICMS, quando relacionada à diferença entre as alíquotas interna e interestadual. Agora, a cobrança dessa diferença ocorre não só nos casos de contribuinte ICMS para o estado de destino, mas também quando a remessa é feita a consumidores finais daquelas mercadorias. Os pormenores de como a cobrança seria executada, tais como porcentagem destinada a cada estado, prazo para implementação e metodologia de cálculo, foram dispostos se tratando do Estado do Pará pela Lei 8.315 de 2015. Segundo a nova metodologia, quando ocorre remessa de uma mercadoria a um consumidor final não contribuinte ICMS, situado no Estado do Pará, a empresa remetente deve calcular a diferença entre a alíquota interna paraense e a alíquota interestadual, aplicada àquele caso concreto, sobre a base de cálculo daquela operação, e recolher percentual daquele valor. Isso em conformidade ao artigo 8º da mencionada lei, ao Estado do Pará, por meio de GNRE. Por outro lado, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 24, inciso 1, que os Estados legislarão concorrentemente com a União, além de outros assuntos sobre direito tributário. Então, o artigo 24, inciso 1, que trata que pode, o Estado, né, que diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, no âmbito do exercício desta competência, a União limita-se a dispor sobre normas gerais. E fixadas essas, o Estado caberá suplementar essas normas gerais fixadas. Esse é o entendimento do parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal de Entretanto, o exercício de competência dados ao Estado pela Constituição não é dependente da edição de leis da União, que dispõe sobre normas gerais. E caso esta não seja editada, os Estados-membros exercerão a competência legislativa plena, com a finalidade de atender às suas necessidades, consoante prevê o parágrafo 3º do artigo acima destacado. O parágrafo 3º, né, investindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Importante ressaltar que a Carta Magna prevê essa situação, também prevendo caso em que a lei da União fosse editada posteriormente à lei estadual, que exercia competência legislativa plena, dispondo que, nesses casos, a lei federal suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que esta lhe contrariar. Parágrafo 4 do mesmo artigo 24. Importante destacar também que a suspensão da eficácia é diferente de revogação, pois, caso a lei superveniente seja revogada, aquilo que era disposto em contrário volta a ter eficácia, voltando a exercer plenamente seus efeitos. Assim, sobre o tema exposto anteriormente, entende-se que a exigência diferencial de alíquota de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte ICMS, conforme na Lei Estadual 8.315 de 2015, a qual detalhou no âmbito do Estado do Pará as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 87 de 2015, possui o devido amparo constitucional, face à inexistência da Lei Complementar Federal, versando sobre o tema época dos fatos. Cabendo à unidade federal, a unidade federativa do Pará, o exercício de competência legislativa plena, por meio da citada lei, nos termos previstos na Constituição Federal 88. Aqui demos ênfase ainda dispositivos dispostos na Lei 8.315. Temos o artigo 1º, que foi que esta lei disciplina os termos do inciso 7 e 8º, artigo 155 da Constituição Federal, dada pela emenda 87, em relação ao ICMS, que correspondente à diferença entre a alíquota interna e estadual, nas operações de prestações internas de bens e serviços ao consumidor final, contribuinte no nome do imposto.
E aí vai o artigo 2º também, dando mais ênfase à questão dessa cobrança, né, do imposto. Assim, ademais, a responsabilidade, então, antes disso, só para reafirmar, em relação ao mandado de segurança, que foi o que ele pôs no seu recurso também, teria direito, aqui já foi falado, que foi posterior a 2021. Então, não afeta em nada, absolutamente nada, esta cobrança do Estado em relação ao DIFAL, que é de 2016 a 2020. Ademais, a responsabilidade recai sobre o remetente, dada a situação de discussão tributária. Conclui-se, portanto, que não merece acolhido o argumento de defesa, pois correta a decisão citada. Então, meu voto ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas não é provimento ao mesmo para manter a exigência fiscal. Esse é o voto, presidente e demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Emílio, que proferiu seu voto relativo ao recurso voluntário 19.407, votando pelo conhecimento e improvimento. Eu vou acompanhar o voto do conselheiro relator. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto do conselheiro relator. Do conhecimento Conselheiro- e improvimento. Conselheiro Nilson, como vota? Pelo conhecimento e improvimento, acompanhando o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 19.407. A emenda, se estiver disponível, será lida ao final da sessão, conselheiro. Dando prosseguimento à nossa pauta, nós vamos analisar agora o recurso de ofício 21.509, Nestlé Brasil, um processo de minha relatoria, comparecer nos autos da doutora Bianca Ormanes. Vou fazer a leitura do relatório. Presente processo sobre o auto-infração lavrado em 19 de abril de 2021, com a seguinte descrição. O sujeito passivo deixou de recolher ICMS relativo às operações, quando apropriou-se como créditos de entrada de ICMS destacado nas aquisições de mercadorias que são vedadas pela legislação. O contribuinte utilizou indevidamente créditos nas entradas de mercadorias e tem legislação específica que veda o aproveitamento de crédito de ICMS destacado no documento fiscal. Esses produtos estão listados na legislação, no apêndice 1 e no artigo 113 do anexo 1. Também foram encontrados valores lançados em outros créditos da DF, que a fiscalização não encontrou correspondência, nem foi justificado pelo contribuinte, conforme solicitado na notificação fiscal encaminhada. Dessa forma, refizemos a apuração do contribuinte e encontramos ICMS a recolher. Infringência capturada nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, no regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001, e dispositivos constantes do apêndice 1 e do anexo 1, também do regulamento do ICMS. Penalidade aplicada, 40% sobre o valor do imposto, prevista no artigo 78, inciso 1, a linha L, da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação. Os autos, então, foram encaminhados à julgadoria de primeira instância, que entendeu por baixá-los em diligência para a manifestação da fiscalização. Os autos retornaram à julgadoria com um relatório de diligência, no qual a autoridade fiscal autuante se manifesta pela necessidade de retificação do crédito tributário diante da revisão do levantamento fiscal, conforme valores apresentados na folha 215 e demais documentos juntados aos autos, inclusive o CD de folha 219. O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal e não apresentou nova manifestação. Os autos foram encaminhados, então, à julgadoria, com esse parecer da diligência fiscal, tendo o julgador singular decidido pela parcial procedência do auto de infração, acolhendo o resultado da diligência fiscal, retirando da exigência os valores relativos aos créditos de ICMS vinculados a operações sem encerramento de fase de tributação, conforme a legislação vigente à época dos fatos geradores indicados no auto de infração, bem como pelo aproveitamento regular de crédito de ICMS relativo a ajustes processados na apuração mensal,
inclusive decorrente de transferência de crédito de outro estabelecimento da mesma empresa, com emissão da correspondente nota fiscal. Quanto à parcela do crédito tributário mantida, não ficou comprovada pela defesa a legitimidade de utilização dos demais créditos glosados pela fiscalização. O julgador de primeira instância recorreu de ofício ao TAF, nos termos do artigo 30 da Lei 6.182, de 1998. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular, não havendo registro nos autos de interposição de recurso voluntário, lembrando que a decisão foi pela parcial procedência do crédito tributário. Os autos foram encaminhados ao TAF para apreciação do recurso de ofício, com a juntada de relatórios emitidos pelo Sistema Integrado de Administração Tributária, que indicam o recolhimento parcial do crédito tributário descrito no auto, cujo valor já se encontra apropriado na respectiva conta corrente. Esses relatórios foram juntados pelo preparador de origem. No TAF, os autos foram encaminhados à representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Bianca Ormandes da Cunha, que, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. Este é o relatório. Com a presença do doutor José Galhardo, eu peço a sua manifestação. Presidente, mantém os termos de parecer, conhecimento e recurso. Sim. Obrigada. Bem, como mencionado no relatório, nós estamos analisando apenas o recurso de ofício da decisão pela parcial procedência do crédito tributário pela julgadoria de primeira instância. Não houve interposição de recurso voluntário, então estamos analisando apenas a parcela do crédito tributário que foi retirada do lançamento. Essa parcela retirada, ela foi em decorrência de uma diligência proposta pelo julgador de primeira instância, diante dos argumentos trazidos pela defesa, de que alguns valores do crédito tinham respaldo na legislação, e nesse ponto a autoridade fiscal atuante fez uma revisão do levantamento fiscal. Aqui eu gostaria só de salientar que na descrição da ocorrência, a autoridade fiscal fez a indicação de que notificou o sujeito passivo para apresentar justificativa relativa a lançamentos de crédito na sua DF e não recebeu resposta. E, por ocasião da impugnação, o sujeito passivo trouxe alguns documentos que, de fato, foram analisados pela autoridade fiscal atuante, e esses documentos comprovavam a possibilidade de utilização de crédito pelo sujeito passivo. Mas essa comprovação foi apenas parcial. A decisão, o resultado final da diligência foi no sentido de que valores deveriam ser retirados do levantamento, porque efetivamente o sujeito passivo possuía direito àqueles créditos, faz referência, inclusive, a uma transferência de crédito de outro estabelecimento da mesma empresa, e a autoridade fiscal juntou aos autos a respectiva nota fiscal de transferência de crédito, e outros valores que eram passíveis de creditamento pelo sujeito passivo na sua apuração. Então, isso veio do resultado da diligência. Em relação a outros valores que o sujeito passivo não conseguiu comprovar a legitimidade, esses valores permaneceram na autuação. Embora não tenha havido manifestação do sujeito passivo quanto a esse recolhimento feito após a decisão de primeira instância, houve a juntada pelo preparador de origem desses valores que foram recolhidos pelo sujeito passivo, valores esses que eu estou fazendo essa referência e fiz tanto no relatório como faço agora na análise, que eles não são objeto de verificação, de análise pelo tribunal, que não houve interposição de recurso voluntário, e também porque esses valores são posteriores à decisão de primeira instância, como se houvesse o reconhecimento de que aquela parcela que foi considerada devida pelo julgador singular, efetivamente o sujeito passivo concordou e efetuou o pagamento. Mas essa questão de pagamento é uma questão de apropriação de crédito que não está relacionada à matéria que está em discussão. Então, pela análise que fiz dos autos, de acordo com os documentos que foram juntados, entendo pela pertinência da redução do crédito tributário, porque efetivamente houve comprovação de que aqueles créditos utilizados pelo sujeito passivo estavam em conformidade com a legislação. Então, eu acolho aqui a decisão, a fundamentação e a decisão do julgador de primeira instância pela parcial procedência do crédito tributário lançado no auto de infração. São essas as questões
que entendi mais relevante para trazer para os demais conselheiros, para fazermos aqui a discussão. Pergunta ao conselheiro Emílio se tem alguma dúvida em relação ao processo ou alguma consideração adicional. Presidente, em relação ao pagamento, ocorreu indigência. Após diligência, veio a informação que ocorreu o pagamento, foi isso? Não, após a decisão de primeira instância. Após a decisão. Sim, sim. Ok. Conselheira Regina, alguma consideração? Não, presidente. Nós estamos em recurso de ofício, analisando a parte que foi afastada por meio de diligência. Nós não estamos discutindo a questão do pagamento. Compreendi perfeitamente, então. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Não, presidente, eu entendi que foi uma exclusão após diligência, né? Então, para mim, não há nenhuma dúvida. Então, não havendo mais dúvidas em relação ao processo, vamos encaminhar para o voto e, pelas explicações que foram trazidas na discussão do processo, eu vou votar na parte dispositiva, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 21.509. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto da conselheira relatora, pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício. Conselheiro Nilson, como vota? Presidente, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício, acompanhando o voto da relatora. Conselheiro Emílio, como vota? Acompanhe o voto da relatora pelo conhecimento e improvimento. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 21.509. A emenda será lida ao final da sessão. Dando prosseguimento à nossa pauta, nós temos ainda o recurso voluntário 22.757, Andrade Souza, Comércio de Peças e Ferramentas, processo de minha relatoria, comparecer nos autos do doutor José Galhardo. Eu vou fazer a leitura do relatório. Bem, vou fazer a leitura do relatório. Verso presente processo sobre o auto de infração lavrado em 6 de dezembro de 2024, em virtude da seguinte infração. O contribuinte deixou de recolher ICMS, resultante de operação não escriturada em livros fiscais, mediante o confronto dos documentos fiscais eletrônicos de saída emitidos pelo sujeito passivo nos períodos de referência janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2023, com os valores escriturados no livro registro de saídas da escrituração fiscal digital e os declarados na declaração de informações econômico-fiscais, DIEF, foi constatado que o contribuinte deixou de registrar na EFD e na DIEF parcela das operações de saída efetuadas com débito de ICMS, que foram comprovadas por meio das notas fiscais de consumidor eletrônica e notas fiscais eletrônicas emitidas. Dessa forma, em decorrência do contribuinte não haver escriturado e declarado todas as operações de saída efetuadas com débito de ICMS, demonstrou-se que ele deixou de recolher parte do ICMS devido nos períodos de referência objeto da ação fiscal, sendo estes os valores do crédito tributário constituído neste auto de infração. Apresenta a nota explicativa no anexo 1 com a metodologia utilizada no curso da ação fiscal. Infringência capitulada nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, e também dispositivos do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto número 4.676, de 2001. Penalidade aplicada, 40% sobre o valor do imposto, prevista no artigo 78, inciso 1, a linha C, da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi regularmente notificado do auto de infração, através do domicílio eletrônico do contribuinte, e apresentou impugnação.
O julgador de primeira instância proferiu decisão pela procedência do auto de infração, afastando o argumento de nulidade do lançamento tributário, considerando que foram atendidos os requisitos formais previstos no artigo 12 da Lei 6.182, de 1998, não constando dos autos quaisquer elementos que indiquem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao argumento de defesa de que a autoridade fiscal não disponibilizou a relação de documentos utilizada para a lavratura do auto de infração, o julgador singular informa que consta dos autos a planilha demonstrativa com todas as informações que ampararam a autuação, ressaltando que os pagamentos efetuados pelo contribuinte foram devidamente deduzidos. A respeito da alegação de que foi contratada empresa especializada que não encontrou nenhuma divergência entre as DIEFs e os SPEDs fiscais, afirma o julgador de primeira instância que, conforme demonstrado pela fiscalização, o sujeito passivo não escriturou a totalidade de suas operações em suas DIEFs e que o auto de infração se baseou em relatórios que comprovam a realização de operações de vendas mediante emissão de notas fiscais devidamente identificadas nos autos, para as quais não foram identificados os respectivos pagamentos do imposto devido. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular e apresentou recurso voluntário com as seguintes alegações. Em síntese, ausência de demonstração de omissão, pois a fiscalização limitou-se a indicar suposta divergência entre DIEFs e SPEDs, mas não apontou de forma específica e documental em quais períodos ou valores a omissão teria ocorrido. Que a defesa juntou aos autos parecer de auditoria tributária, elaborado por especialista independente, que confrontou mês a mês as declarações prestadas, concluindo que não há divergência entre DIEFs e SPEDs, cujos valores declarados refletem corretamente as operações da empresa, não havendo omissão de receitas. Que, ainda que se cogitasse a existência de divergência, a falta de clareza e objetividade nos fundamentos da autuação atrai a aplicação do artigo 112 do CTN, que estabelece que, em matéria tributária sancionatória, a interpretação deve ser sempre favorável ao contribuinte em caso de dúvida, impondo-se, assim, a nulidade do lançamento. Que é contribuinte de boa-fé, não havendo qualquer conduta que configure dolo, fraude ou simulação, o que, por si só, impediria a aplicação da multa agravada de 40%, a qual se mostra desproporcional e carece de fundamentação legal. Ao final, a recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão de primeira instância, com o julgamento pela improcedência do auto de infração, em consonância com o parecer técnico de auditoria tributária apresentado nos autos, ou, se este não for o entendimento do tribunal, que o feito seja convertido em diligência para que a fiscalização confronte, item a item, os dados da auditoria apresentada pela empresa. Requer ainda que seja revista a penalidade imposta em observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a disposição contida no artigo 112 do CTN. Os autos foram encaminhados ao representante da Procuradoria-Geral do Estado, no caso do Dr. José Galhardo Carvalho, em seu parecer opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora. Este é o relatório, eu peço a manifestação do Dr. José Galhardo. Presidente, mantém os termos do parecer, conhecimento e Obrigada. Em relação a este auto de infração, nós já tivemos a oportunidade de fazer análise de outros casos com essa mesma ocorrência, em que a fiscalização faz um levantamento em que identifica que as operações do sujeito passivo, de acordo com as notas fiscais emitidas, elas não foram integralmente escrituradas na escrituração fiscal digital, nem declaradas na declaração de informações econômicas fiscais. A DIEF é utilizada ainda para a apuração do imposto devido, lembrando que a autuação é do ano calendário 2023, e a fiscalização constatou, então, que os valores relativos às operações de saída tributadas do sujeito passivo não foram
declaradas na totalidade. Com isso, houve recolhimento a menor. A fiscalização fez esse levantamento, trouxe aos autos as planilhas, várias planilhas com essas indicações em relação às notas fiscais emitidas, os valores escriturados nas operações de saída, de acordo com os códigos fiscais de operação. Fez também o levantamento relativo aos créditos utilizados pelo sujeito passivo, daqueles períodos, os recolhimentos efetuados, e a fiscalização fez uma recomposição do valor que corresponderia ao tributo que deveria ter sido pago naqueles meses objeto da autuação, e identificou que houve recolhimento a menor. O que foi trazido pelo argumento de defesa foi basicamente que a empresa efetuou uma auditoria, contratou uma empresa para fazer uma auditoria, ele trouxe esse relatório nos autos, e esse relatório faz a seguinte constatação, de que os valores escriturados pelo sujeito passivo conferem com os valores declarados na DIEF. Então, o sujeito passivo até solicita uma diligência para que isso seja confirmado pela fiscalização. Na análise que fiz, e pela indicação que fiz no meu voto, entendo pelo indeferimento da solicitação de diligência, uma vez que o que foi trazido pelo sujeito passivo é algo que não foi trazido de forma diferente pela fiscalização. Ao contrário, a fiscalização faz no seu levantamento a indicação em relação aos valores dos documentos fiscais emitidos, apresenta os valores da escrituração fiscal digital, onde se verifica que esses valores foram escriturados a menor, e traz os valores da DIEF. Os valores da DIEF correspondem exatamente aos valores da escrituração fiscal digital, mas nessas operações, o sujeito passivo, nesses registros, o sujeito passivo não fez a declaração integral das suas operações de saída tributadas. Então, não há necessidade de diligência para se apurar essa indicação, que já consta dos autos, já consta do processo. Então, talvez o sujeito passivo não tenha compreendido alguma informação em relação a isso. Mas, no meu entendimento, e é o que foi trazido também pelo julgador singular, que não se verifica nos autos nenhum prejuízo à defesa, prejuízo ao contraditório, não há nenhuma motivação para que se declare nulidade do procedimento fiscal, também não há motivação para a nulidade da decisão de primeira instância, que entendo que atendeu exatamente aquilo que foi trazido pela defesa, trouxe a fundamentação em relação ao levantamento realizado pela empresa. Aqui no meu voto, eu faço uma indicação do trecho da nota explicativa, que é bem preciso em relação à forma como a fiscalização chegou a essa conclusão. Então, não podemos entender que houve algum cerceamento ao direito de defesa pelo fato do sujeito passivo talvez não ter compreendido, pela forma como ele trouxe a impugnação e recurso, mas o levantamento ele foi todo explicado na nota explicativa, eu trago isso no meu voto, e os anexos que compõem o processo também são bem explicativos. Eu trago no meu voto a indicação com os valores e os cálculos feitos pela fiscalização, até para ilustrar que há essa diferença. E o sujeito passivo foi cientificado desses anexos quando tomou conhecimento do auto de infração através do domicílio eletrônico do contribuinte. Esses arquivos foram encaminhados ao sujeito passivo. Então, não se vislumbra dos autos nenhum prejuízo à defesa. O sujeito passivo traz uma indicação em relação à multa, entendendo que não houve má-fé do sujeito passivo, então não poderia ter sido aplicada uma multa nesse patamar, registrando que a penalidade aplicada foi de 40%, prevista no artigo 78, inciso 1, a linha C, da Lei 5.530, de 1989, que é específica para ausência de recolhimento, tendo sujeito passivo emitido os documentos fiscais e feito a escrituração. Então, não há nenhuma impropriedade em relação à aplicação da penalidade, não é um percentual que se possa atribuir efeito confiscatório, de acordo com decisões já reiteradas dos tribunais superiores.
Quanto à indicação de que não houve conduta dolosa ou fraudulenta no âmbito tributário, essa é uma questão que não é levada em consideração para efeito da penalidade. Há algumas exceções em que a legislação ela aplica a penalidade e traz a circunstância do dolo, mas não é o caso aqui. Então, pelo simples fato da ausência de recolhimento do ICMS na circunstância que foi trazida pela fiscalização, já é suficiente para a aplicação da penalidade de acordo com o dispositivo que foi trazido pela fiscalização. Critério objetivo, né, presidente? Critério objetivo, sim. Essa questão da objetividade é trazida no CTN, no artigo 136, e também, mais recentemente, foi introduzida na Lei 5.530, de 1989, lá no artigo 66C, que traz essa indicação de que a responsabilidade por infração tributária não depende da intenção do agente ou do beneficiário, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, nesse argumento de defesa que foi trazido pelo sujeito passivo, também não merece recolhimento. E quanto à indicação sobre o artigo 112 do CTN, indicando que, em caso de dúvida, deveria ser aplicada uma penalidade mais favorável ao sujeito passivo, aqui não há dúvida que se possa pensar em aplicar um outro dispositivo, até porque, para efeito de ausência de recolhimento, a Lei 5.530, atualmente, ela só traz 2 percentuais, que é 40% e 80%. Então, não há nenhuma possibilidade de o julgador administrativo promover alguma alteração em relação ao patamar da multa que foi aplicada. Acredito que esses foram os pontos mais relevantes trazidos pela defesa e pelo que eu analisei dos autos. Fico à disposição dos demais conselheiros para esclarecer algum ponto que eventualmente tenha ficado obscuro e podemos dar prosseguimento, então, à discussão. Conselheira Emília, tem alguma dúvida, alguma consideração? Não. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Sem considerações. Conselheira Regina, alguma consideração? Presidente, eu compreendi perfeitamente que a divergência não é entre a DFFD, mas sim entre os documentos fiscais e a escrituração e declaração. Os argumentos de defesa do contribuinte revelam, parece que ele não tem ido no foco da atuação, então não tem nenhuma dúvida, presidente. Não havendo mais dúvidas em relação ao processo que está em discussão, vamos para o voto. Pelas explicações que foram dadas, eu vou passar a parte dispositiva, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.757. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como vota? Voto com a relatora. Conselheiro Emílio, como vota? Acompanho o voto dela. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.757. A emenda será lida ao final da sessão. Temos ainda mais um recurso de nossa pauta. Deixa eu só fazer um pedido aqui para o Márcio. Teve alguma informação em relação à advogada que havia solicitado participação? Bem, como informei no início, houve a solicitação de participação da advogada da empresa Denigres, distribuidora de veículos. Ela chegou a acessar o link da sessão, mas logo em seguida caiu, e nós deixamos o processo relativo, que era o recurso voluntário 20.409, para ser analisado depois, na expectativa de que ela pudesse ingressar. Não ingressou até o momento, nós vamos dar início a essa discussão, lembrando que as sessões do tribunal, elas atualmente são feitas de modo híbrido, tanto presencialmente aqui na sala de sessões, e também por videoconferência, oportunizando a participação, seja dos conselheiros, ou do procurador do Estado, ou mesmo de um representante da empresa que necessite participar da sessão. Então, o link é disponibilizado, e assim foi para o representante da empresa, e infelizmente
ela não conseguiu retornar à sessão para acompanhar este julgamento. De qualquer forma, não há prejuízo em relação à discussão nesse recurso, registrando que cabe ao sujeito passivo operacionalizar a participação de seu representante de acordo com o link que é fornecido pelo mesmo aplicativo que é utilizado pela Secretaria da Fazenda. Então, esse procedimento foi realizado. Bem, então vamos dar início à discussão relativa ao recurso voluntário 20409, a empresa Denigres Distribuidora de Veículos Limitada, processo de relatoria do conselheiro Emílio, com parecer nos autos da doutora Bianca Ormães. Eu peço ao conselheiro Emílio a leitura do relatório. Gente, vamos ler aí o relatório do concurso 409. Denigrid, né? Não Denegrid, né? Denigres. Até para relatório aí fazer essa verificação. Denigrid, distribuidor de veículo limitado. Relatório. Verso expediente sobre recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que declarou devido o crédito tributário a exigir voto de infração folhas 1 de 1. Lavrado em 4/8/2021, valor de R$ 608,54, em virtude da infração tributária seguinte. Ocorrência: sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativa à operação com mercadoria destinada a consumidor final, nos períodos de 5, 6, 8 e 9 de 2018, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 de 2019, 3, 6, 8, 10, 11 e 12 de 2020, 1 e 2 de 2021. O sujeito passivo localizado no estado de São Paulo deixou de reter e recolher, em parte, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual relativa às operações interestaduais, e destine bens para consumidor final não contribuinte do imposto, localizado neste estado, correspondente ao montante de R$ 366.224,15, conforme demonstrativo anexo, que será acrescido de juros e multas. Cabe destacar que o decreto número 4.665, instituidor do regulamento do ICMS Pará, quanto à alíquota, precitua o seguinte. Artigo 20. As alíquotas internas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias de serviço na forma seguinte. Inciso 4. Alíquota de 12%. A linha B. Nas operações com veículos automotores novos, quando estas sejam realizadas ao abrigo do regime jurídico tributário para sujeição passiva por substituição, com retenção do imposto relativo às operações subsequentes. Inciso 6. Alíquota de 17% nas demais operações de prestação. Assim, a alíquota interna para cálculo diferencial de alíquota nessas operações auditadas deve ser 17%. Infringência. Constituição Federal de 1988, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º, combinado com Lei 8.315 de 2015, artigo 2º, combinado com RICS, Pará, aprovado pelo Decreto número 4.636 de 2001, artigo 22, 35, 36, 108, 102, combinado com o Convênio CMS 93 de 2015, cláusulas 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª, combinado com a Lei 8.315 de 2015, artigos 1º, 6º, 7º e 8º, combinado com o RICS Pará, artigo 20, inciso 4, a linha B, inciso 6 e artigo 643, parágrafo 4. Penalidade, artigo 78, inciso 1, a linha E, da Lei número 5.530/89, 40% sobre o imposto. O expediente tramitou em primeira instância com razões de defesa apresentadas em 24 de novembro de 2021, folhas 10 a 34, o que pede seja anulado o auto de infração, assim retratado no julgamento singular. Defende-se inconstitucional a cobrança de semestre diferencial de alíquota, por ausência de lei complementar que ampare a cobrança. Suscita repercussão geral pelo tema 1093, recurso extraordinário número 1.287.019, Supremo Tribunal Federal. Suscita pedido de diligência e perícia. Requer que as publicações e intimações sejam efetuadas em nome do advogado, doutor Luiz Carlos Silva, OAB São Paulo, número 180, 745A. OAB Mato Grosso, número 5.404, escritório Cito Avenida 9 de Julho, número 3.452, conjunto 131, 13º andar, Jardim Paulista, São Paulo. O julgamento de primeira instância, folhas 40 e 41, certificado em 8 de 2 de 2023,
folha 43, manteve a exigência imposta. Rejeita razões de defesa quanto à inconstitucionalidade da cobrança do ICMS, diferencial de alíquota, pois a exigência de diferencial de alíquota de mercadoria destinada ao consumidor final não contribui no ICMS, conforme na Lei Estadual 8.515, a qual detalhou no âmbito do Estado do Pará as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 3715, possui o devido amparo constitucional, face à inexistência de lei complementar federal, versando sobre o tema à época dos fatos, cabendo à unidade federativa do Pará o exercício da competência legislativa plena, por meio da citada lei, nos termos previstos na Constituição Federal, de 88, no que pertinha ao pedido de vigência, indeferiu, em virtude de estarem contidos nos autos todos os elementos necessários à formação do livre com convencimento do julgador singular, nos termos do artigo 28 da Lei 6.192, e assim o fez, rejeitando também em relação ao pedido de que a notificação seja feita pelo procurador, identificado na inicial, em razão da imposição aposta no artigo 14 da Lei 6.182. Em grau de recurso voluntário, folhas 41 e 81, processo 17/2023, 5056, dígito 0, de 15 de março de 2023, postado o recurso voluntário junto aos Correios 7 de março de 2023. O sujeito passivo reitera os argumentos apresentados anteriormente. A ilustre procuradora do Estado, doutora Bianca Ormandes, folhas 94 e 95, opina pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para manter integralmente a exigência do crédito. É o relatório. Obrigada, conselheiro Emílio. Eu peço ao doutor José Galhardo sua manifestação. Presidente, mantém os termos do parecer pelo conhecimento. Sigamos. Obrigada. Esse é mais um caso de diferencial de alíquota, cobrança contra o remetente sediado fora do Estado do Pará. Peço ao conselheiro Emílio que traga algumas considerações sobre a análise que fez dos autos. Presidente, pode conselheiro, procurador, esse caso aqui, ele é muito semelhante ao anterior, né? Na verdade, a única diferença existente é que naquele havia uma, que na verdade não interferiu absolutamente nada em relação à decisão mandada de segurança. Aqui é o mesmo argumento de ausência de lei complementar, né? E a lei complementar vai existir e tal. Na verdade, que depois foi editada, a 190, né, em 2022. Então, esse também é fato gerador anterior, né? Anterior a 2021. Né? O fato gerador é de 2018, maio de 2018, aí tem intercalado alguns meses, vai até fevereiro de 2021. Então, tanto é que o último fato gerador é fevereiro, né? Teve a decisão e tal, lá no STF, sobre o tema 1093. Então, em síntese, né, ele alega ausência, porque não pode ser cobrado, por falta, por questão de ausência de lei complementar. O Estado não poderia cobrar. Então, essencialmente, foi isso que o contribuinte alegou, né? Em síntese, não fez um razoável, evidentemente, com várias informações, mas tudo na linha da ausência de lei complementar, né? E, constitucionalmente, o Estado não poderia cobrar. É isso, não há nenhuma situação diferenciada. Só uma dúvida, conselheiro. Houve pedido de diligência no recurso também? E o que o sujeito passivo tenta buscar nessa diligência? Pois é, ele dá, no caso da diligência... Foi só na primeira instância? Na primeira instância. No recurso ele não... Não pediu mais, apenas repetiu a questão, como eu digo que anteriormente, sim, mas poderia até fazer essa ressalva, né? Uhum. Na questão da diligência. Ele não pediu mais diligência, apenas a notificação. A questão da notificação ao procurador, né? Apenas isso. Mas em relação à diligência, não mais a... Certo. Lembrando que essa questão da intimação ao procurador, nos termos que foram solicitados na primeira instância, foi indeferida pelo julgador de primeira instância, considerando os termos do artigo 14 da Lei 6.182, que faz a indicação de que as intimações são direcionadas ao sujeito passivo ou seu representante. E
E, no caso aqui, se houve uma intimação diretamente para o domicílio do sujeito passivo, essa notificação já é válida, não havendo necessidade de se fazer intimação, uma outra intimação para um outro representante da empresa. Tá? Nesse sentido, tanto na notificação do auto de infração, quanto nas decisões, tanto de primeira instância quanto do recurso, também seguem mesmo caminho, de acordo com as regras estabelecidas no artigo 14 da Lei 6.182, e no caso dos contribuintes que são inscritos no cadastro do Estado do Pará, se utiliza também os artigos 15A e seguintes, que tratam do domicílio eletrônico do contribuinte. Aqui o sujeito passivo é sediado fora do Estado, talvez não tenha inscrição no Estado do Pará, e, nesse caso, as informações são realizadas mediante remessa por via postal, e ao endereço do sujeito passivo, né, o domicílio da empresa aqui que está sendo objeto da fiscalização. E quanto ao mérito, como mencionou o conselheiro relator, toda a discussão relativa à inexistência da lei complementar, ela já está pacificada por decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legislação estadual ela é válida, ainda que não houvesse a lei complementar, né, fez essa indicação, modulando efeitos para que houvesse essa validade da legislação estadual até o exercício 2021, que foi o exercício em que houve a decisão do STF, lá em fevereiro de 2021, e os fatos geradores são todos relacionados a esse período, então não alcançam o ano de 2022. Então, em relação a essa discussão também, da impossibilidade de manutenção por inexistência de lei complementar, também resta afastado esse argumento pela própria decisão que o STF já proferiu, validando a legislação estadual, que no caso a Lei 8.315 de 2015. O conselheiro Emílio trouxe as questões que foram trazidas pela defesa para a discussão. Presidente, muito similar ao julgamento anterior, né? Sim. Eu acho que, e aí já retratou muito bem, né, a questão dessa autuação, qual, né, não contribuinte, ao abrigo do regime tributário da associação passiva à Constituição. Então, é os mesmos termos, né? É válido, né? O próprio Supremo é válido, a libertação. A própria Justiça também, já, as inferiores não poderiam ser diferentes. Né? Então, é retratado anterior a fevereiro de 2021. Então, é o mesmo, né? Em relação ao meu parecer, adiantando, ele na verdade, é a mesma situação do julgamento anterior, né? Mesmo fundamentos, né? Artigo 24, Federal, há conflito de competência aí, que é o que ele alega, né? Sim. Só mais uma duvidazinha, conselheiro. Não há discussão da defesa em relação à alíquota interna do Estado do Pará. Não, Porque é feita essa indicação na descrição da ocorrência, e agora eu fiquei em dúvida se... Dentro digamos assim, eu não confundi, porque os processos, eles são, tanto esse como o anterior, a defesa, eles são não iguais, Sim. mas o fundamento é o mesmo. Da inexistência então, de lei complementar que respalde a cobrança do ICMS. Aquele ainda ele até não abordaria a questão das regras, base de cálculo, Sim. Né, o anterior, porque tudo localização do contribuinte, né? Definição do contribuinte, base de cálculo, localização, tudo isso está no bojo da lei complementar. Né? A definição da lei complementar, Sim. seja na 87, mas principalmente mas aí era em relação anterior, era a lei complementar 87. E depois é que veio a 190, né, de 2022. Então, lá também é definido isso aí. Neste aqui, ele nem aborda essa questão. Né? Base de cálculos, dentro, por fora. Não, bem porque era anterior. Né? A discussão ficou mais a partir da lei complementar 190, que trouxe a questão de, agora está retirado de novo a questão do semestre do tempo. Certo. Então, esse não tem. Conselheira Regina, alguma consideração?
Não, presidente, entendi que são os termos do processo anterior. Gerou aqui para mim. A discussão normal. sobre... Uhum. Eu só queria saber, presidente, a consideração de quando é esse crédito. Os fatos geradores são de 2018 a 2021. Ok, sem problema, resolvido. Sem mais comentário. Não havendo mais dúvidas em relação ao processo, eu vou pedir ao conselheiro Emílio seu voto relativo ao recurso voluntário 20.409. Presidente, vou sintetizar o máximo, porque senão vai ser uma repetição do parecer anterior. Então, foi de expediente de recurso voluntário contra a decisão singular, que manteve a vigência fiscal, imposto na autorização do Estado para a ocorrência seguinte. A ocorrência é o descumprimento tributário de natureza material, de obrigação principal, o contribuinte é deixado de recolher ICMS correspondente à diferença de dívida interna e estadual, relativas a operações com veículos automotores novos, quando esta seja realizada ao abrigo do regime jurídico tributário da associação passiva por substituição, com retenção de imposto relativas a operações subsequentes, com mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte de imposto, localizado nesse estado, conforme demonstrativo anexo, tem o CD às folhas 4, será acrescido juros em multa. A inteligência, né, já foi dita aí, os artigos, tanto da Constituição Federal, como da 8.315, do convênio 93 de 2015, como da própria lei 5.530. Então, a penalidade é do 78, inciso 4, bem definida. Problema. Então, em relação de FAO, aqui eu já indiquei a lei 8.315, artigo 2º, exigiu essa cobrança, né? As alterações todas foram, depois da emenda constitucional 87 de 2015, mudou a dinâmica do CMS, já vem trazendo todo no seu bojo da própria lei a legalidade da cobrança aí, tida pela Justiça, pelo STF, o Estado poderia, que não haveria conflito de competência, né, até pelo artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, e aí as planilhas, né, em relação, se fosse considerar, porque ele não questionou o mérito, né, praticamente não questionou essa constitucionalidade, então foi bem definida até na primeira instância, então eu não acato os argumentos da defesa nesse aspecto, tendo que foi correta a decisão singular. E meu voto é pelo conhecimento do recurso interposto, ou nego provimento ao meio para uma inteligência fiscal, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Esse é o voto. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Nilson, como vota? Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 20.409. A emenda, se estiver disponível, será lida na sequência. Nós concluímos, então, a pauta em relação aos julgamentos que tinham na sessão de hoje, informando ao doutor José Galhardo, se tiver necessidade de se ausentar, fique à vontade, sabemos seus compromissos lá na Procuradoria-Geral do Estado. Presidente, por precisar me ausentar, desejo a todos uma sessão, boa semana e até a próxima sessão. Tá? Obrigada. Realmente. Então, nós temos emendas para a leitura dos julgamentos de hoje. Também temos emendas pendentes de sessões anteriores, que também abordam a questão do diferencial de alíquota. Conselheiro Emílio, trouxe as emendas dos seus julgamentos? Sim, podemos ler logo. Consegue compartilhar? Isso é. Márcio vai compartilhar? Delírios ou... Posso ver aqui. Apareceu aqui o recurso 19.407, que foi o primeiro que foi julgado, né? Na sequência do julgamento. Ok. Conselheiros visualizam? Conselheira Regina, conselheiro Nilson? Ok. Conselheiro Emílio, então, por favor, pode fazer a leitura. Estou visualizando, presidente. Tá.
Conselheiro relator, então, emenda, ICMS de FAO, não recolhimento. Sujeito passivo deixou de reter, recolher em parte imposto correspondente ao ICMS de FAO. Bem destinado para o consumidor final não contribuinte. Divisão de competência entre os entes federativos. Procedência do auto de infração. Aí, em se tratando de competências concorrentes do Estado para a União, quando ocorrer inércia desta, o Estado exerce sua competência legislativa plena. 2. Sujeito passivo, localizado no Estado de Pernambuco, deixou de reter e recolher em parte o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual relativa às operações interestaduais e destinarem bens para consumidor final não contribuinte do imposto, localizado neste Estado. Recurso voluntário conhecido e improvido. Nesse caso, existia a questão da decisão judicial. Acho que não influenciou. Precisaria colocar alguma informação sobre mandado de segurança, decisão judicial que não influenciou, não, presidente. Eu fiquei apenas nessa. Eu acredito que, estando no seu voto, não haveria necessidade de ser trazido para esta emenda aqui, né, que está sendo proposta. Isso. Só fazendo um registro, não sei se cabe também, é algo que a gente pode verificar, se for o caso, fazer ajuste de secretaria, que há algumas decisões em que há indicação da competência do Estado, com base no artigo 24 da Constituição Federal, e a gente até trouxe isso em algumas emendas, aí, alguns julgamentos em que houve a manutenção da autuação. E a gente poderia verificar, se for o caso, só para ajustar e trazer essa padronização. Tipo assim, colocaria no item 2 essa questão da Constituição Federal. Pode ser, pode ser. Só essa indicação, mas aí que o conselheiro pode também reavaliar isso. Mas, essencialmente, o que foi discutido é o que foi trazido pelo conselheiro na proposta. Acredito, então, que está de acordo e eventuais ajustes, né, que não mudam a essência do julgamento que foi. É um reforço, né? Exatamente, é um reforço. Poderão ser feitas em secretaria. Alguma consideração, conselheiro Nilson? Sem nada a acrescentar, presidente. Está bem. Obrigada, então, aprovada a emenda relativa ao recurso voluntário 19.407. Mais um recurso de relatoria do conselheiro Emílio. Denigres, né? É a mesma. É o mesmo texto? É o mesmo texto, a mesma, não teria absolutamente. Se é o mesmo texto, nem precisa compartilhar, né? A diferenciação entre um e outro ela é trazida no voto do conselheiro. Isso, que é a questão da segurança. E a temática principal que foi discutida é a questão da competência do Estado para legislar sobre a cobrança do diferencial de alíquota. Então, aprovada também a emenda relativa ao recurso voluntário 20.409. No julgamento de hoje ainda tem o recurso de ofício 21.509 e o recurso voluntário 22.757. O Márcio está compartilhando aqui o 21.509, recurso de ofício. Eu trouxe essa proposta: CMS falta de recolhimento, revisão do levantamento fiscal, procedência parcial do AINF. Deve ser mantida a decisão de primeira instância, que, apoiada em diligência e provas juntadas aos autos, conclui pela parcial procedência do lançamento tributário, excluindo da exigência valores indevidos. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime julgada na sessão de hoje. Isso aí. Só vou reavaliar a indicação do crédito indevido, se for o caso de colocar lá na rubrica, no verbete, não é? Vou reavaliar essa questão por conta da ocorrência, tá? Só para facilitar no ementário, quando for elaborado, tá bem? Tudo bem. Ok. Sem outras propostas de ajuste, então, aprovada a emenda relativa ao recurso de ofício 21.509. Aí temos o recurso voluntário 22.757. Acredito que eu trouxe uma redação que já utilizamos em outras decisões. CMS falta de recolhimento, operações de saída com valores não escriturados na FD e não declarados na DF, procedência do AINF.
deixar de recolher ICMS relativo às operações de saída de mercadorias com valores não escriturados na FD e não declarados em DF, constitui infração à legislação tributária sujeita à aplicação da penalidade prevista em lei. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime julgado na sessão de hoje. Aqui também eu gostaria de ponderar com os conselheiros uma reavaliação, que também pode ser feito ajuste de secretaria, em relação à indicação da diligência, que é às vezes comum o contribuinte se insurgir quanto à negativa da diligência, e a diligência é algo que o julgador vai deferir se entender que os elementos são insuficientes, né, para o seu convencimento, o que não foi o caso nesse processo, isso está bem detalhado no voto. Só fiquei agora com um pouquinho de dúvida se seria o caso de trazer isso para a ementa, para deixar isso mais claro. E aí eu peço aos conselheiros, se for o caso, desse ajuste ser feito em secretaria. Ou se entenderem também que não é pertinente, também... Pois não, conselheira Regina. Salvo engano, esse processo tem uma alegação de cerceamento de defesa, embora a falta de compreensão do sujeito passivo, parece que ele... Né? Na impugnação, ele é mais, digamos assim, mais detalhado em relação ao argumento de nulidade do lançamento. Sim. Ele traz isso também no recurso, entendendo quando ele trata da multa. Eu também fiquei com um pouquinho de dúvida em relação a isso, e talvez, se for o caso, né, a questão de nulidade a gente também costuma trazer na ementa, é algo que também a gente pode verificar e fazer o ajuste. Ok. Desculpe. Se apresenta que é A relevante. questão da nulidade também é algo que a gente costuma fazer essa indicação para deixar bem claro que isso foi objeto de análise também, né? Agradeço a sugestão da conselheira Regina e faremos esse ajuste em secretaria. Então, em relação ao recurso voluntário 22.757, também aprovada a ementa com essa possibilidade de ajuste. Há algumas emendas pendentes para leitura, e como fizemos a discussão também de diferencial de alíquota hoje, e eu gostaria de apresentar, são decisões em que os argumentos de defesa foram acolhidos para cancelar as autuações. Então, a proposta que foi trazida é bem no sentido de especificar que a situação é diferenciada. Aí eu vou pedir ao Márcio para compartilhar em relação ao recurso voluntário 21.257 e 21.417. Ela está longa, a ementa, nesse sentido de explicar. Então, a discussão era diferencial de alíquota, consumidor final não contribuinte do ICMS. E aí eu fiz a indicação da emenda constitucional 87 de 2015, da lei estadual 8.315, da lei complementar 190. Todas essas autuações elas já são do ano de 2022. E aí eu fiz a indicação no item 1. No item 1, a emenda constitucional 87 instituiu relação jurídico-tributária entre o contribuinte remetente do bem ou serviço e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Com a edição da Lei Ordinária 8.315, o Estado do Pará, no uso de sua competência legislativa suplementar, na forma do artigo 24, inciso 1 e parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, regulamentou a cobrança do DIFAL após a vigência da emenda constitucional 87 de 2015. A decisão proferida pelo STF em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI 5469, Distrito Federal,
firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem arrimo em lei complementar nas operações e prestações com destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente, modulando os efeitos da referida decisão a partir do exercício seguinte à conclusão do julgamento. Então, a inconstitucionalidade valeria a partir do exercício seguinte, que é 2022. A decisão proferida pelo STF em 22 de outubro de 2025, relativa ao tema de repercussão geral 1266, considerou válida a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, a partir de 4 de abril de 2022, conforme artigo 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL, editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015 e antes da referida lei complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível. Eu trago essas informações todas do item 1 a 4, também de forma didática, para pontuar que esse caso é diferente dos outros casos, inclusive dos casos que foram trazidos pelo conselheiro Emílio no julgamento de hoje. No item 5, deve ser cancelado o lançamento tributário que impõe ao sujeito passivo, emitente do documento fiscal relativo à operação interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL no exercício 2022, antes da vigência da Lei Complementar 190 de 2022. Eu trago essa proposta para os dois recursos. Eu lembro que um, me parece que era de janeiro de 2022, e o outro de fevereiro ou março. Então, os dois lançamentos foram feitos no período em que a Lei Complementar 190 ainda não se encontrava em vigor, nos termos que a própria lei trazia, e que o STF definiu que efetivamente precisaria respeitar a anterioridade nonagesimal e a eficácia da Lei 190 só seria a partir de 4 de abril de 2022. Item 6, recurso conhecido e provido, o contribuinte já trazia esses argumentos, decisão unânime julgado na sessão do dia 3 e a proposta trazida do acordo na sessão de hoje. Alguma sugestão de ajuste, conselheiro? Não, presidente, eu penso que é uma situação... Pode ajudar, se for o caso. Eu só vou também fazer a indicação de que vou fazer uma revisão em secretaria, e se houver redundância em relação às questões que foram trazidas, a gente também possa enxugar essas informações, tá bem? Ok. Então, Nada a acrescentar. as emendas propostas, a emenda proposta, então, ela servirá para o recurso voluntário 21.257, 21.417, aprovada, então. E temos mais uma proposta relativa ao recurso voluntário 21.219, da empresa ACP, não sei se lê, Recoepta ou Recepta, é o recurso 21.219, ICMS diferencial de alíquotas, consumidor final não contribuinte do ICMS, remetente optante do Simples Nacional. Emenda Constitucional 87, 2015, Lei Estadual 8.315, Lei Complementar 190, 2022, e aqui também a Lei Complementar, fazendo referência à Lei Complementar 123, 2006, que se refere aos contribuintes do Simples Nacional. No item 1, eu trouxe a mesma redação da emenda anterior, tratando da Emenda Constitucional 87, que instituiu relação jurídico-tributária entre os contribuintes remetentes de bem ou serviço e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidores finais, não contribuintes do ICMS. Isso para reforçar que houve uma mudança, né, em 2015, pelo texto da Emenda Constitucional. No item 2, também eu repito a indicação que, com a edição da Lei Ordinária 8.315, o Estado do Pará, no uso da competência legislativa suplementar, regulamentou a cobrança do DIFAL. No item 3, a indicação de que a decisão proferida pelo STF na ADI 5469 firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem arrimo em lei complementar.
E, no final, a diferença aqui é que, modulando os efeitos da referida decisão a partir do seguinte exercício, a partir desse seguinte, a conclusão do julgamento, exceto no que diz respeito às normas legais que versem sobre a cláusula 9ª do convênio ICMS 93 de 2015 e a própria cláusula 9ª desse convênio, cujos efeitos da inconstitucionalidade deverão retroagir à data da medida cautelar nos autos da DI 5464, que ocorreu em 12 de junho de 2016. Tá? Então, a diferença nesse caso aqui é que a modulação dos efeitos da decisão do STF retroagiram a 12 de fevereiro de 2016. Então, a partir dessa data, não há possibilidade de cobrança do ICMS de FAO em relação ao remetente optante do Simples Nacional. Trago uma indicação no item 4, que é a Lei Complementar 190, que alterou a Lei Complementar 87/96, dispondo sobre as normas gerais do ICMS de FAO, não indicou expressamente a responsabilidade do contribuinte optante do Simples Nacional quanto ao pagamento do imposto devido à unidade federada de destino. No item 5, já falo da Lei Complementar 123, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às empresas optantes do Simples Nacional. Dispõe que o recolhimento mensal dos impostos e contribuições se dará mediante documento único de arrecadação, não trazendo em suas disposições a obrigatoriedade de a empresa optante do Simples Nacional recolher o DIFAL nas operações de saída de mercadorias com destino a consumidor final não contribuinte do ICMS. Item 6. Não há previsão legal para exigência do DIFAL à empresa optante do Simples Nacional na condição de remetente de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado no estado do Pará. Item 7. Deve ser cancelado o lançamento tributário que impõe ao sujeito passivo, emitente do documento fiscal, relativo à operação interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, a obrigatoriedade de recolhimento do DIFAL. Item 8. Recurso conhecido e provido, decisão unânime na sessão do dia 3, e é o acórdão apresentado na sessão do dia 24. Em relação a este acórdão, também informo, né, os conselheiros que eu farei uma revisão, se houver redundância, e aí o item 6 e 7, acredito que a gente possa até juntar no item só, já me pareceu que há uma redundância aí, e esses ajustes serão feitos em secretaria. Mas a ideia aí é efetivamente demonstrar que, nestes casos, há uma diferença, por isso os autos de infração estão sendo cancelados. Alguma sugestão de ajuste, conselheiros? Não, presidente. Então, aprovada a emenda relativa ao recurso voluntário 21.219. Obrigada ao Márcio aí pelo compartilhamento. Com isso, nós concluímos a nossa pauta da sessão de hoje, tanto quanto aos julgamentos, quanto à leitura das emendas, de todos os julgamentos que foram feitos na sessão de hoje, e com a leitura de algumas emendas que tinham ficado pendentes. Agradeço a participação de todos os conselheiros, desejando um bom dia, uma boa semana. Nossa próxima sessão da primeira Câmara será realizada no dia 3 de dezembro, ou melhor, no dia 1º de dezembro, a próxima segunda-feira, lembrando ainda que haverá sessão do Pleno na sexta-feira, 28 de novembro. Mais uma vez, muito obrigada a todos, um bom dia, uma boa semana, a gente se revê na próxima sessão. Bom dia, presidente, vários conselheiros. Até a próxima. Presidente, bom almoço para todos. Até mais.